Nos anos 80, a Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro, a SUDERJ, iniciou um programa de reabilitação com o remo, hoje conhecido como remo adaptável. O objetivo era melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência física e mental. Hoje eu vou conversar com o idealizador dessa modalidade paralímpica. Ele é ex-atleta, mestre em bioética e especialista em educação e treinamento esportivo. Selby Rodrigues. Selby, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agora me diz, como você chegou nessa coisa do esporte para deficiente? Na realidade é o seguinte, em 1974 eu bati com um carro, fiquei durante um período hospitalizado, até em coma. Eu era professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e não tinha acesso nem contato direto com essas pessoas. Logo depois surge a oportunidade dos Jogos no Rio de Janeiro, convidado pelo professor Aldo Mícolis, hoje falecido, que traz todo o processo, uma história da pessoa com deficiência, e o José Gomes Blanco, que era da SADEF, uma Sociedade do Rio de Janeiro de Atendimento à Pessoa com Deficiência, e me convidou para ir trabalhar com eles dentro desses jogos, que eram Jogos Pan-Americanos em cadeira de roda. Tinha alunos da universidade, esses alunos foram convidados, alunos e alunas convidados a trabalhar dentro desse movimento. E em 1980, quando eu assumi o estádio de remo da Lagoa, a professora Dalva Alves dos Santos, né, também comigo é precursora desse trabalho, pensamos dentro do estádio de fazer um atendimento não só ao pessoal da Cruzada São Sebastião, mas também às pessoas com deficiência. Agora então, foi o acidente que te levou para esse universo? Perfeitamente. O acidente teve consequências mais graves desse acidente? Não, hoje não, né? Nós tivemos um período de reabilitação muito grande, tivemos um atendimento muito bom na universidade, tanto no hospital como depois conhecimento junto Mas com o grupo da VBR. Mas o que aconteceu na época com você? Eu bati com um carro em cima da perimetral, né? Tive uma fratura de todos os dentes aqui na frente e eu tenho uma pequena lesão de cervical, mas que não me levou a uma consequência maior. Agora, para você, que era um atleta na época, foi complicado, né? Esse foi o grande mérito, né, do esporte. E aí eu enveredo cada vez mais e coloco o esporte como salvador de várias ações, né? Não que ele seja, que vai resolver todos os problemas, mas na realidade ele propicia isso. Nós saímos da UERJ ao Alto da Boa Vista com um grupo de alunos, em 74. E as meninas de short, 74, saindo da UERJ para a Quinta da Boa Vista. Era quase acidente de carro toda hora, porque os homens naquela época não viam meninas correndo de shortinho, né, na rua. Então eu tinha uma preparação física muito boa, né? Isso que me levou a uma reabilitação mais imediata, né? Então, tem um vídeo aqui que eu quero te mostrar para a gente conversar mais sobre isso. Esse é um pouco do muito que o atletismo brasileiro tem. Essas histórias, essas passagens, esses registros e principalmente essas vitórias devem servir para você que está assistindo. Assistindo por quê? Os tropeços, as dificuldades existem na vida de todo mundo. Existe o preconceito, existe o racismo, existe a indiferença, as barreiras colocadas na vida e no caminho de muita gente. A diferença é que nós todos temos a consciência que somos vencedores e que podemos dar exemplo para você de vida, exemplo para você que está assistindo, você que está pensando nesse momento que não pode, você também pode, você é um vencedor. E eu não posso deixar de registrar aqui também as vitórias que eu consegui a partir do incentivo das pessoas com deficiência. Esse foi o maior marco da minha vida. Em 74, quando eu bati com um carro, e comecei a adentrar no campo de trabalho com educação física, a pessoa com deficiência, mudou a minha vida. Da mesma maneira que eles me ensinaram, e qualquer tropeço é simplesmente um tropeço, e que a vitória tem um sabor maior, eu estou trazendo para vocês também. O atletismo é vida, é vitória,
é sacrifício, mas é muito, muito gratificante. E você faz amigos, cresce pessoalmente e faz muito mais. Defende a sua pátria e, principalmente, se torna um grande cidadão. Siga o nosso exemplo. O nosso exemplo você pode fazer melhor. Use os nossos passos, pois esses caminhos são melhores. O que você aprendeu e o que trabalhar com pessoas deficientes trouxe para a tua vida? Na minha trajetória de vida, eu aprendi com os meus pais, né, e hoje no mundo espiritual, de que você vence à medida que você vence a você, não o outro. Não tem por que você vencer uma outra pessoa. A vitória está dentro de você. Você vence a cada hora as tuas perspectivas, os teus pontos, as tuas importâncias. Quando eu fui trabalhar com as pessoas com deficiência, e eu não tinha nenhuma noção maior nessa relação, eu ouvi do Zé Blanco, que levou um tiro e ficou paraplégico, né? Quais eram as vantagens, as vitórias que ele teve depois que ele ficou na cadeira de roda. E os incentivos foram muito grandes nesse sentido. Eu tinha uma base, mas essa base se concretizava cada vez mais à medida que eu tinha relação com essas pessoas, que a cada hora vencia as suas dificuldades. Então, por que reclamar? Você olha para você e passa a reclamar de quê? Não tem por que reclamar, né? Então, por exemplo, hoje nas minhas aulas, eu coloco a barreira como primeiro dia de aula com meus alunos. Eu aprendi que olhar a barreira, olhar a montanha, o primeiro passo te leva a subir essa montanha. Se você não der o primeiro passo na direção da montanha, você não vai subir a montanha. Se você quer ser um vencedor, acredite na vitória. Entenda que a derrota foi somente um passo. E que a vitória, no que você quiser, seja na vida pessoal, seja na vida de relação com as pessoas, nas diversas dificuldades que existem, elas desapareceram na minha cabeça. Então hoje eu fico muito à vontade de dizer assim, seja vencedor. E pular barreiras é contigo mesmo. Né? Ah, esse eu adoro. Até hoje. Eu adoro. Foi um aprendizado. Eu fiz uma associação do meu acidente com o meu retorno à aula, com toda a minha vida, toda a passagem de vida. Com 14 para 15 anos, eu era desenganado, porque eu tinha um prolapso cardíaco, então o atletismo já mostrou aí que não era o diagnóstico do prolapso cardíaco. Foi isso que te levou para o atletismo? Foi. Meu pai fez de tudo possível imaginar, me levou a vários médicos. Eu tinha um prolapso, disse que eu não podia fazer atividade física. Pensa-se naquela época... E aí você vira um campeão do atletismo? atletismo? Pensa naquela época, disse assim, então parou, não vai fazer mais nada. Então a vida vem marcando, mas vem marcando com tijolos, 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 de acreditar que pode. Então, a força do pensamento é maior de qualquer dificuldade. Você acredita que é isso, essa força do pensamento que trouxe as vitórias que você teve na vida? Acredito. E os ensinamentos com exemplo de pessoas, que eu falei, né? Você olha uma pessoa que acaba de sair da reabilitação, né, e passa para a mão do professor de educação física. Então esse professor de educação física tem que ter competência, e essa é uma obrigação do profissional de educação física, de fazer a reabilitação dele, a continuação, ou seja, a atividade física, ela tem que existir em todos os processos, em todos os momentos. Então não é porque ele teve um acidente que na realidade ele vai parar de fazer a atividade. Foi nesse sentido que nós trabalhávamos no Instituto Nacional de Educação de Surdos, eu e a professora Dalva, com o professor William Zugner, que era o chileno, e no estádio de remo eu era administrador. Então, a primeira grande preocupação ao assumir o estádio de remo da Lagoa foi fazer com que as atividades do estádio de remo tivessem possibilidade do grupo todo da Cruzada São Sebastião, um grupo marginalizado, tivesse atividade com quem chegasse de carro no estádio de remo da Lagoa. A BBR ali próximo, tinha o clã da BBR, um clube também de atendimento à pessoa com deficiência. Por que não atender essas pessoas? E aí sentamos, eu e a professora Dalva, fizemos um documento, ajudado por todos os nossos alunos do remo na época, né? Que eu tinha alunos da UERJ que eram remadores. Esses alunos nos ajudaram e aí nós começamos a colocar as pessoas no tanque de remo, verificando e analisando os movimentos dessas pessoas, né? Fomos começando um construto de documento e o único documento que existe até hoje, registrado em qualquer uma abertura, quando se entra procurando bibliografia, é o programa de 1980.
Ou seja, mais uma vez, o Brasil saiu na frente. É como o futebol de salão, que a pessoa diz que não foi no Brasil, foi no Uruguai. Não, foi no Brasil também, né? Que na época era futebol de salão, hoje é futsal. Porque nós tínhamos... E hoje essa modalidade está na Paralimpíada. Isso aí. São, a Federação Internacional reconheceu essa modalidade há quanto tempo? Em 2001, ela fez o primeiro grande proposta para a Federação Internacional, Federação de Remo, o Comitê Internacional desenvolveu o processo. Em 2005, tinham que ser realizadas várias competições. Então foi feito um protocolo e o Brasil foi signatário desse protocolo, né? Nós fomos em 2006 e 2007, participamos dos Jogos Mundiais. Aliás, as 2 medalhas de ouro do grupo paralímpico desse período, que nós estávamos juntos, eu, Dalva, né? Acompanhando e desenvolvendo esse processo. Em 2008 surge a primeira competição paralímpica, a nível de competição paralímpica. E o Brasil leva os barcos que se classificaram na época e vem com a Josiane, que já remava o Wellington, que remava o T2, quer dizer, o TA, né, o duplo esquife, traz a medalha de bronze. Então nós temos uma medalha de bronze. Espero que esse ano, em casa, possamos ter 3 medalhas, ou 4, porque o remo tem o esquife, masculino e feminino, tem o duplo esquife, que é um barco misto, e tem o 4 com, que é um barco misto também, com 2 pessoas cegas, obrigatoriamente homem e mulher, né? Então 2 deficientes físicos e 2 cegos no barco e um timoneiro. Então, depois eu quero entender como que funciona isso, né? Como que é essa adaptação para que, por exemplo, um cego possa remar. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Que ótimo. Entendeu? Então eu vou ter que dar um intervalo agora, ter que ir para o intervalo, mas já eu estou de volta. Fique com a gente.